Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Psique Podcast, um podcast para falar de saúde mental com o quê de humor e criatividade. Oi, Adna, tudo bem? Olá, Camille, tudo ótimo! Ai, E que aí, bom. vamos falar sobre o que hoje? Pois é, hoje vamos falar sobre algo muito interessante, muito desafiador, difícil e muito importante, Isso. que é o tratamento do transtorno bipolar. Gente, esse episódio ele está imperdível. Quem aqui trabalha com saúde mental ou tem um familiar com transtorno bipolar, como a gente já conversou no outro episódio, sabe da dificuldade, do desafio que é a prática, né? Nós, na prática clínica, sabemos o quanto é complexo, o quanto um erro no tratamento, né, pode causar consequências muito graves. Então, a gente vai conversar hoje sobre essa complexidade, quais as principais medicações, o que fazer no tratamento, o que não fazer no tratamento. E fiquem até o final, porque eu acho que esse de todos, mentira, todos são sensacionais, mas esse é muito bom, então assistam. Ô Camille, quando a gente vai pensar em tratamento farmacológico, né, todo paciente precisa de medicação no tratamento do transtorno bipolar? Pois é, boa pergunta. Como a gente estava conversando sobre o que vem a ser o transtorno bipolar, o que causa o transtorno bipolar, e nós vimos que é uma predisposição genética com alteração química, foge do controle. Então, sim, os pacientes com transtorno bipolar vão precisar de um tratamento medicamentoso, porque precisam desse auxílio químico para melhorar o circuito químico que está alterado. Perfeito. Segunda pergunta, que é a que talvez eu escute mais, só escuto menos do que esse remédio vai engordar, por quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Aí você quer me transformar na bruxa Com agora? certeza. Eu não preciso tomar esse remédio muito tempo, né, doutora? Olha, veja bem, vamos deixar acontecer. Pois é, amiga Você do tá céu. respirando, então você tá tomando remédio. Não é? Gente, boa pergunta, Adna. O tratamento do transtorno bipolar é realmente longo, né? Provavelmente A vida inteira. a vida toda. E eu costumo dizer isso pro paciente, que é teoricamente como um casamento, né? Porque o casamento não precisa durar a vida inteira, mas eles casam comigo, coitados, né? Porque o tratamento é longo, né? Mesmo com a estabilidade, e é o que a gente mais quer, eu não quero ver esse paciente depressivo ou em mania, mas esse paciente vai continuar em tratamento ao longo da vida. E por isso, eu acho que esse é um dos maiores desafios no nosso tratamento, é esse paciente com muitos anos de estabilidade não querer tirar a medicação. Às vezes, com 2 meses de estabilidade, eles querem. Esses dias recebi um áudio aqui de um paciente, falei, não é pra tirar. Tá bom, eu fiquei com medo, não tirei mesmo. Graças a Deus, ainda Obrigada. Eu tô tão bem. Não, né? Então, é importante a gente entender que é uma doença crônica, como uma diabetes, como hipertensão. Então, a gente precisa desse tratamento ao longo da vida. Tem que fazer as pazes com remédio e é isso. Exatamente. E esse exemplo que você deu do diabetes, da pressão alta, é o que eu costumo trabalhar com eles, né? Meu diabetes está bom, minha pressão está boa. Por que está bom? Porque você está tomando a medicação. Então, você está bom, você está estável, não está tendo sintomas do transtorno bipolar, porque a medicação está funcionando. Se tirar, essa química altera novamente. Exato. Infelizmente, tem que tomar. É isso, né? E é interessante que hoje a gente entende, né? Quando a gente vai pensar numa medicação, eu acho que, Camille, você também tem essa postura, é sempre pesar o custo-benefício de cada medicação. Toda medicação vai ter efeito colateral. A gente tem que decidir qual é o efeito colateral que a gente tolera, né? Porque não existe uma medicação perfeita. E eu digo que efeito colateral, para mim, pode ser um efeito colateral intolerável, para você pode ser outro. Né? Então, é importante conversar com esse paciente e explicar, olha, as nossas possibilidades terapêuticas são essas, os efeitos colaterais são esses, e a gente vai decidir junto qual é a melhor opção terapêutica para você. Mas sem medicação, não vai ficar. Não vai ficar. E depende muito do paciente, né? Eu costumo Isso. explicar também para eles que cada paciente se adapta diferente à medicação e os efeitos colaterais são diferentes para cada um.
Então, é algo bem individual, a gente vai adaptar a medicação com o mínimo de efeito colateral. Perfeito. Depende muito, acho legal a gente falar aqui para eles entenderem um pouquinho, porque muito comum a gente falar assim, mas a minha vizinha está tomando tal remédio e ficou boa, por que eu não posso tomar esse remédio, né? Então, além das indicações que o médico consegue Isso. avaliar na consulta, a adaptação da medicação, ela depende da característica genética, metabólica, dos tipos de receptores que a gente tem no cérebro. Eu acho muito legal, uma vez que eu estava lendo um texto de um livro mesmo de psiquiatria, e ele falava que os receptores do cérebro são como uma digital. Cada Lindo. um tem uma característica de receptor e enzima que é totalmente diferente do outro. E isso também é determinante para a adaptação da medicação. Então, é individual e a gente vai tentar adaptar o paciente com menor quantidade de efeitos colaterais. E uma coisa legal que você falou de metabolismo é que a gente consegue dividir esses pacientes em metabolizadores lentos, rápidos, ultra rápidos, e isso vai fazer com que esse paciente faça toxicidade com uma medicação ou não tenha uma resposta terapêutica que a gente espere com uma dose padrão, tem que ser uma dose mais alta. E a gente consegue hoje, com a tecnologia, a gente consegue mensurar isso, né? É lógico que é uma parte, mas é possível você mapear geneticamente, né? E saber quais medicações esse paciente tem a maior probabilidade de responder adequadamente ou que vai ter muitos efeitos colaterais. Isso pode ser muito desconfortável. A gente faz isso na prática, no tentativa e erro, mas existe essa possibilidade de testagem farmacogenética. Acho que é legal de colocar, né? Muito legal, principalmente nas pessoas que a gente fez algumas tentativas, não teve resposta ou teve muito efeito colateral, mais indicado ainda, né? Exato. E aí, chegou pra gente, Camille, um paciente deprimido, melancólico, anérgico. A gente sabe que ele tem transtorno bipolar. Ele tá sem nada de medicação. Como a gente começa o tratamento desse paciente? Tá, vamos lá então. Quando o paciente chega num quadro depressivo, esse exemplo que você falou, enérgico, deprimido, não está tendo episódios de mania, não está num quadro misto, é puramente depressivo, mas dentro de um quadro de um transtorno bipolar, a gente tem algumas opções de estabilizadores de humor. Eu, particularmente, aqui eu acho legal que a gente pode falar da nossa prática, do que a gente tem mais experiência, mais afinidade, que a gente vê resposta melhor. Mas do que eu tenho estudado e da minha prática, eu gosto muito de uma molécula que é a lamotrigina. Ótimo. Eu acho ela excelente. Então, quando é um quadro só depressivo, sem episódios mistos, sem um episódio de mania, mas dentro do transtorno bipolar, eu gosto muito da lamotrigina. Perfeito. E segundo o CAMAT, que é o principal consenso que a gente segue, a lamotrigina ela é a primeira opção no tratamento da depressão bipolar. Associado a isso, tem uma medicação mais nova, que também gosto bastante, que é a lurazidona. Isso. Também primeira opção. E muito interessante entre essas duas, porque até pouco tempo atrás, a lamotrigina, ela era considerada a melhor medicação para o tratamento da depressão bipolar, tanto na fase aguda como manutenção, e como para prevenir novos episódios depressivos. E hoje a lurazidona, os estudos mostram que ela consegue ser superior à lamotrigina. Então é uma medicação que eu gosto bastante também. E é legal porque, assim, se a gente for pensar em grandes classes, né, de estabilizadores, a gente tem os anticonvulsivantes e os antipsicóticos de segunda geração, né? Que eu acho muito ruim essa classificação, enfim, de antipsicóticos, que não necessariamente vai ser um antipsicótico, que vai depender da dose, né? Mas é interessante que, pensando em anticonvulsivantes, sem dúvida, a lamotrigina, uma ótima opção, né? E dos antipsicóticos de segunda geração, a gente tem também a quetiapina, né? Legal. E assim, a quetiapina, eu falo que é uma molécula sensacional, né? Ela é muitas moléculas em uma só. Depende da dose, ela se transforma e vai alterar, vai ativar ou desativar receptores específicos, né? E eu sei que você também adora a quetiapina. Adoro. E a quetiapina, eu acho que uma grande
Uma coisa interessante da gente usar é que ela tem um poder antidepressivo também muito interessante, né? Qual que é a sua experiência com a quetiapina, Camille? Nossa, eu gosto demais mesmo, Adna. Ela tem uma ação serotoninérgica, né, principalmente em 5-HT2C, que é muito boa, é muito antidepressiva. Então, assim, depende da dose, como você falou. A gente vai um dia conversar sobre insônia, mas a dose mais baixa dela é 50 miligramas, 25, 50 miligramas, 25 é a menor. Ela tem uma ativação sedativa maior. A ativação sedativa ficou péssimo, Tem um né? efeito sedativo. Perfeito, obrigada. Tem um efeito sedativo melhor. Entre 100 e 300 miligramas, a gente vê ela mais como uma ação antidepressiva, né? E como potencializadora também, nos Isso. quadros de depressão e ansiedade, potencializadora no tratamento. Acima de 300, ela já começa a ter uma ação de estabilizadora de humor. Acima de 600, normalmente, uma ação antipsicótica, né? Isso. Então, é uma medicação, como diz o Stahl, né? Uma medicação que funciona para tudo. E então eu gosto muito. Realmente, ela também está entre as primeiras indicações. Ela é também primeira linha de tratamento no transtorno depressivo, do transtorno bipolar. E ela tem essa ação de estabilizadora de humor. Então, ela também pode ser usada nos quadros mistos e nos quadros de mania aguda. Ótimo. Amiga, você na prática clínica, você percebe muito ganho de peso? Porque a gente sabe que alguns antipsicóticos, esses de segunda geração, tendem a aumentar o apetite e esse paciente ganha peso. Por exemplo, como a olanzapina, que a gente sabe, né? Uhum. Como é a quetiapina? Porque eu sei que ela tem várias formulações, né? Perfeito, perfeito. Você lembrou de uma coisa muito importante e que eu também adoro. Ela tem, então, assim, a quetiapina tende a aumentar principalmente a vontade de comer doce. Os pacientes falam muito isso, né? Isso. E a quetiapina de liberação prolongada tem a de liberação imediata, que é a mais comum, e a liberação prolongada. A liberação prolongada, ela tem uma característica que eu gosto muito, que é ela consegue atingir a mesma eficácia numa menor dose, e por ter liberação prolongada, o pico de ação dela é mais baixo. Então, ela tem um pico de ação mais baixo e mantém mais constante a concentração. Ela depende da dose e desse pico de ação para ativar determinados receptores. Então, como o pico de ação dela é menor, ela ativa menos o 5-HT2C, que ele é responsável pelo ganho de peso. Então, a quetiapina de liberação prolongada tende a não ter ou ter numa menor proporção ganho de peso do que a quetiapina de liberação imediata. Olha que legal, tá vendo, gente? Isso é importante até para passar isso para os pacientes, porque eles têm muito medo com a questão do ganho de peso, né? Muito. E Camille, e o lítio? Ai, adoro. Gente, como eu amo lítio! Eu também. Gente, é engraçado, né? Porque o lítio é uma medicação tão antiga, tão barata. E essa medicação, ela faz milagre no nosso cérebro, né? Vou abrir um parênteses aqui, tá? É um desabafo. Tá? Não estava na pauta, mas eu não aguento esses médicos, ou não necessariamente médicos, que tem muito essa questão do charlatanismo de dosar o lítio no corpo das pessoas. Fala, nossa, a sua litemia veio zerada, a gente precisa repor lítio. Não, gente, lítio não tá, né? A gente não dosa sericamente. Nós, psiquiatras, dosamos litemia quando o paciente faz um tratamento com estabilizador de humor, o lítio como estabilizador de humor, porque a gente precisa numa janela terapêutica específica, né? Mas eu recebo isso com uma certa frequência, assim, isso me deixa meio revoltada, enfim, tá aqui o desabafo. Não é para dosar lítio se você não toma lítio. Compartilho do seu desabafo e eles vêm exatamente com essas orientações. Ai, meu lítio tá muito baixo, tenho que repor. Exatamente essa fala, gente, é incrível. É terrível. É incrível, compartilho. E eu acho que uma grande vantagem do lítio, tirando essa parte, né? O lítio, assim, para a fase depressiva, ele é sensacional, mas ele é o estabilizador de humor completo, né? Então, para a fase de mania, ele também é uma opção terapêutica interessante, né? E ele age rápido, né? Ele tem um início de ação rápido. E outra, para ideação suicida,
Nada melhor. Nada! Nada substitui, nada se compara, nada Isso. tem uma resposta tão eficaz. Né? Exatamente. Ele é maravilhoso. E tem até vários estudos que mostram a proteção cognitiva com ele. A gente não trouxe, né? Mas aquelas imagens de microscópio eletrônico que você consegue ver o aumento da árvore dendrítica pós-uso de lítio nos pacientes bipolares, isso é surreal, É né? lindo, é lindo. E a gente ouve muito falar, acho legal trazer aqui, o médico me prescreveu lítio, uma medicação super velha. Aham. Ai, que antiquado. Vixe, então nós somos muito velhas. A gente usa para caramba. A gente é muito velha. E porque tem medicações novas, e realmente tem medicações novas, tem medicações excelentes, mas o lítio é e continua sendo primeira indicação. Padrão ouro. Padrão ouro. Você não erra se você coloca o lítio. Né? Exatamente. Só que, aí tem um porém, que eu acho que é legal da gente colocar. O lítio requer um cuidado mais de perto. Então, o lítio a gente precisa de uma janela terapêutica para que seja efetivo, né? E acima dessa janela terapêutica, teoricamente, acima de 1,2, mas eu costumo dizer que assim, entre 1 e 1,2, você está brincando com fogo, né? Qualquer, sei lá, uma jeca que o paciente tem, ele vai intoxicar com lítio. Porque o lítio é a maior parte de metabolização renal, né? Então, é importante que seja dosado litemia e o ajuste desse lítio sempre seja de acordo com a litemia. Com certeza. E é importante ensinar sobre sinais de alerta. É muito engraçado porque meus pacientes que tomam lítio, eu sempre falo, tá com uma infecção de garganta, o médico do posto passou, me liga e fala qual remédio. E eles fazem isso. Às vezes passou um colírio. Eles me mandam mensagem para saber se pode usar. Com a fotinho do colírio. Então, assim, isso é legal. Assim, eu prefiro pecar por excesso, porque existe um risco. E a intoxicação pelo lítio é algo grave, né? Então, a gente tem que agir rápido. Eu tenho pacientes com tentativa de suicídio com lítio, que ficaram renais crônicos. Tenho paciente que ficou renal crônico porque o psiquiatra que acompanhava nunca pediu litemia. Ele queimou o rim. Então, assim, exige esse cuidado, lítio. Mas é um cuidado que não dá trabalho, né? E, assim, o custo-benefício eu vejo como, na prática clínica, como muito bom, né? Uma ótima medicação. Com certeza. E você falou das medicações associadas, é importante lembrar do anti-inflamatório, né? Igual você falou, se o médico, por exemplo, do posto passar, principalmente o anti-inflamatório. E algo que a gente precisa acompanhar também com lítio é a própria tireoide, a função da tireoide, né? Então, o famoso TSH, T4 livre, T3, é importante, porque é uma função que o lítio pode interferir, né? É raro, né? São pouquíssimos casos que acontecem, mas como é uma possibilidade, é importante a gente acompanhar também. E você sabe que eu tenho um caso de um paciente que estabilizou muito bem com lítio, para ideação suicida especificamente, e ele fez um hipotiroidismo. E eu lembro que um dia discutindo com a endócrino dele, a endócrino falou assim, não se preocupa, é muito mais fácil manejar um hipotiroidismo do que uma ideação suicida. Eu achei aquilo lindo. Maravilhoso. Falei, obrigada. Ela falou, fica com o lítio. Porque eu tava em pânico, né? De ter que tirar o lítio, que eu sabia que era uma medicação fundamental para aquele paciente. Então é isso, né? Nada como trabalhar com bons profissionais. Exatamente. Mesmo porque se a gente parar para pensar, é possível manejar um hipotiroidismo? Sim. É contraindicação para o uso do lítio ter o hipotiroidismo? Não. Né? E tem médicos, e tem pacientes, e tem familiares que a primeira coisa que fala é tira o lítio. Tira o remédio da psiquiatra. Esse remédio está causando todos os seus problemas. Então, é muito complicado. E o outro desabafo, que não tem nada a ver com o tratamento do transtorno bipolar. Mas qual que é a primeira coisa que falam para a maioria dos pacientes que são internados em um hospital, principalmente numa UTI? Tira o remédio psiquiátrico. Por que isso? Da onde que tem essa conduta, gente? Nossa, desculpa, gente, é um desabafo. Isso. E aí o paciente fica... Por exemplo, se esse paciente está sedado, né? Sai da sedação, esse paciente extremamente deprimido, com uma série de complicações, de sintomas de retirada abrupta, né? Esse paciente está agitado, né? Aí taca antipsicótico no coitado. Isso. Porque você tirou o antidepressivo dele, amigo. E põe antipsicótico. Isso, aí rebaixa o paciente. Hashtag ou então fica a põe dica. diazepam,
Isso. né? E deixa o paciente com a parte Pulmonar pulmonar prejudicada. prejudicada. Coisa Aí não maravilhosa. consegue tirar do tubo. Tá Tirar do vendo? tubo foi péssimo, extubar. Não, mas é Não isso. é? É complicado mesmo. É, Vamos é lá. triste, Mais tá? medicações, Mais assim, eu tô pensando. medicações. Eu acho que uma coisa importante, né? A gente tá falando dos episódios depressivos, mas quando eu tenho a mania franca, né? Uhum. Existem algumas medicações que a gente usa no quadro depressivo, alguns estabilizadores que a gente não usaria, por exemplo, na mania. A lamotrigina é uma opção, né? Uma das opções, né? Que a gente evita por ser ativador e ter esse efeito antidepressivo. Então, mesmo os estabilizadores, tem alguns que são contraindicados na mania, né? Isso, exatamente. Uma medicação que eu acho legal a gente citar aqui, que a princípio ela foi criada como um antidepressivo, só apenas com a função antidepressiva no transtorno bipolar, é a lurazidona. E o consenso mais recente australiano já traz os trouxe. estudos como sendo permitido e até indicado no quadro misto ou mesmo num quadro de mania. Você vê que interessante? E a gente usava muito mais para o quadro depressivo, né? Isso, Muito e a legal. gente acabava não usando num Isso. quadro misto ou de mania, né? Com medo de não melhorar, de manter uma virada. E é legal, assim, porque eu acho que uma vantagem da molécula da lorazidona é o não ganho de peso. Né? Ela não Isso. interfere nessa questão metabólica. O que a gente acha, assim, uma grande vantagem é ela e o aripiprazol, que são duas moléculas que a gente adora, por sinal, mas é porque a gente tem um efeito terapêutico muito interessante. Tem os efeitos colaterais que podem acontecer, na minha prática, o mais comum é a acatisia, Isso, né? na minha também. Mas se a gente consegue manejar e esse paciente fica bem, é uma ótima opção terapêutica, né? Com certeza. Eu lembrei de um estudo da lurazidona, que é um estudo de farmacoeconomia. Super específico. Camille e os estudos. Lá vai. Lá vem. Farmacoeconomia. Mas é um estudo real do mundo todo. Então, eles avaliaram no mundo qual seria a medicação, o antipsicótico e estabilizadores de humor, qual deles seria o mais econômico num contexto geral. Olha que legal. Muito legal. E em primeiro lugar foi a lurazidona. Porque além dela ser porque na teoria, na prática também, ela é uma medicação cara. Sim. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes reclamam do preço dela. Aí você olha e fala, mas por que então que ela tá lá em primeiro lugar como economia? Porque ela não dá síndrome metabólica, então com isso você não tem que associar outras medicações. Ela é eficaz no sentido de manutenção da melhora do paciente, prevenção de recaída, prevenção de internação. Então, entra valores de internação, entra valores de consequências metabólicas, de doenças secundárias. Ela foi, dentro desse estudo de farmacoeconomia, a molécula mais barata, menos cara no mundo. Tá vendo? Isso que não foi colocado no estudo é a questão da qualidade de vida, porque é isso, né? Você consegue devolver a funcionalidade para esse paciente. Que é o principal. Isso, ele consegue voltar a trabalhar, uma série de coisas, né? Não é uma medicação sedativa, né? Então, as medicações... É muito engraçado, isso ainda é um fantasma, né? No tratamento psiquiátrico, dos pacientes falarem, mas eu vou ficar dopado. Né? Então, assim, e você vê que tudo bem, a gente entende que a história do tratamento psiquiátrico ele é muito recente. Mas hoje as medicações, o nosso objetivo enquanto tratamento, vamos pensar no tratamento do transtorno bipolar, é deixar esse paciente estável e funcional. Ele não vai ficar sedado. Se tiver sedado, ele está medicado errado. Isso. Né? Isso que a gente fala para os pacientes, né? Fala, se você tiver sonolência, se você não estiver conseguindo fazer suas coisas, trabalhar, fazer suas atividades, está errado. Isso. Você me liga, você me avisa. Exatamente. Porque é para o paciente ficar bem, é para o paciente ficar funcional. Uma coisa que a gente tem falado todas as vezes, né, Adna, é a gente conseguir a remissão. Isso. É a melhora completa do paciente. Mesmo no transtorno bipolar, que a gente fala que é tão difícil de tratar, fala dessa dificuldade na questão cognitiva, mas o nosso objetivo é conseguir alcançar essa melhora e essa funcionalidade. Essa estabilidade, né? E Camille, assim, e na sua prática, assim, o episódio misto, que é tão difícil,
Como que a gente medica? Quais as suas medicações de preferência, assim? Tá. Então tem o primeiro lítio, né? Lítio, hashtag lítio Lítio, toda vez, você todas as acerta. vezes. Isso. Os anticonvulsivantes, então a gente tem alguns, eu acho que o ácido valproico Maravilhoso. é uma medicação excelente. Os antipsicóticos, né? Então a gente tem outros. Eu, particularmente, não sei a sua experiência, mas eu não gosto da carbamazepina. Eu acho ela uma medicação suja. Isso interfere muito. Geralmente, nosso paciente ele é Muito. polimedicado, né? Então, ela vai diminuir o nível sérico de muitas medicações. Isso, então não gosto dela. Eu acho que eu gosto. Eu acho não, eu Perfeito. gosto do ácido valproico. Perfeito, eu também. Temos os antipsicóticos. Então, o aripiprazol é uma medicação que eu gosto bastante. A olanzapina é uma medicação muito eficaz. Nossa, Eu demais. gosto de tirar da crise com ela, Isso. porque ela tira rápido. Nossa, a gente colocar um lítio com olanzapina. Nossa! Gente! Oi, o psiquiatra fica feliz, não Ai, fica? Ô, muito combinação maravilhosa! Maravilhosa. Tem um caso de uma paciente minha que eu levo muitas vezes nas aulas que eu dou, porque as pessoas até acham estranho o que eu fiz. Falam, nossa, você deu muito remédio. Mas eu gosto da minha estratégia nessa paciente. Dá certo? Né? Porque o que eu fiz? Era uma paciente que tentou suicídio, um transtorno bipolar, um quadro misto, tentou suicídio. Eu queria tirar rápido ela da crise. Pelo risco. Coloquei o lítio com a olanzapina, só que eu não queria manter ela com olanzapina. E era um quadro, era a primeira vez que ela tinha um quadro misto. Ela mantinha o quadro depressivo ao longo da vida. Então, o que eu fiz? Eu pus a olanzapina com o lítio e ela tinha muito uma questão de facilidade de ganho de peso, uma vaidade. Ela já tinha feito cirurgia plástica por conta de vaidade. Falei, não posso fazer isso com ela. Sim. Não posso fazer isso com ninguém, na verdade, né? Aí, o que eu fiz? Eu entrei com essas duas medicações, mas eu associei lurazidona e lamotrigina. Tudo isso. Já pensando em manutenção. Então, eu já pensei na manutenção. E foi muito tranquilo. Em uma semana, eu tirei ela da crise. Olha isso. Ela estabilizou. Eu tirei o lítio e a olanzapina. Hoje ela tá estável, super bem com lamotrigina e lurazidona. Ai, que maravilhosa. Tá vendo? Linda, ela ficou maravilhosa. Ela tá super bem, super bem. E assim, é interessante isso, porque o barato sai caro, né? Então, eu falo que algumas medicações, elas têm um custo mais alto, mesmo a lurazidona, como você estava dizendo, mas é delicioso de você ver essa resposta e a estabilidade do paciente. Nada é mais angustiante pra gente, pros familiares, é ver esse paciente oscilando. E aí, Camille, pros casos graves, refratários, que a gente já usou as melhores medicações, esse paciente não responde como a gente queria. O que a gente faz com ele? Nossa, maravilhosa, Adna. ECT, com Gente, certeza não. uma ótima indicação. Não poderíamos terminar esse podcast sem falar de ECT. Poderíamos. Né? Gente, o que é a ECT? É eletroconvulsoterapia, o que antes a gente conhecia como eletrochoque. Isso. Nossa, mas fazem isso, que tratamento retrógrado, né? Fazem tortura até hoje? Fazem. Centro cirúrgico e bobear o convênio paga ainda. Gente. Cadê a doutora Gabriela Gasparetto Cadê? pra nos orientar? Verdade. Gente, é isso, né? A ECT, ela só não é mais utilizada por puro preconceito, né? Você sabe que eu lembro de um caso, agora falando, me veio à memória. A gente, quando eu tava dando aula na universidade, eu que fazia as ECTs lá, né? Eu gosto muito desse tratamento. E aí, a gente foi fazer ECT de um paciente, um psicótico gravíssimo, e que não respondia nada. Eu lembro, assim, que ele tava com uma combinação de uns 4 antipsicóticos, doses altas, aquele padrão, assim, que são os casos mais graves, os ultra refratários, né? E a mãe, um dia antes, ai que azar, a gente foi, fez todo o tratamento com a família aceitou. Um dia antes, passou em alguma novela e apareceu o tratamento da ECT. Daquele jeito esdrúxulo, que você fazendo um choque no paciente, o paciente estribuchando na maca. Naquele quarto subterrâneo escuro. Isso, eu lembro da cena da mãe entrando no centro cirúrgico, desesperada, com roupa e tudo, ele já estava lá dentro, pra gente não fazer ECT e a gente não conseguiu fazer ECT desse paciente.
E assim, era um paciente que responderia muito bem, né? Então, olha a que ponto chega o preconceito, né? O preconceito mata, né? Mata. Por muitas coisas. Então, a ECT a gente entende... Bem, se é primeiro... Eu sempre uso esse argumento com os pacientes. A primeira opção para gestante. Antes de você colocar um antidepressivo numa gestante que está deprimida, faça ECT. Gente, não vai fazer mal para uma gestante com um bebê? Vai. Melhor tratamento. A gente tinha... Camille fez residência um pouco antes que eu, né? Mais a gente velha. brincava. Ai, ela é mais velha. Ai, eu sou tão jovem. Só que não. Nosso grupo de psiquiatras, da nossos residentes, a gente sempre brincava. Gente, ó, se eu ficar ruim, faz esse tempo. Porque, gente, o melhor tratamento que a gente tem, né? É igual. Por que as pessoas não têm preconceito com cardioversão? Uhum. Se eu chegar em parada, se eu chegar fibrilando no pronto-socorro, eu tô louca por uma cardioversão. Me passa uma corrente elétrica pra eu voltar pro eixo. É a mesma coisa, né? E assim, e você usa hoje a ECT como opção terapêutica? O que você tem de resposta? Como que é, Camille? Eu uso, com certeza, eu uso a ECT, eu indico, principalmente nos casos mais graves, mais refratários. Eu acho linda essa indicação que você falou. Você tem uma gestante numa depressão bipolar com ideação suicida, Acabou. Não tem. Nada é melhor. Nada é melhor, ECT. Então, eu indico, tem uma resposta sensacional, sensacional. Uma coisa, assim, que você está falando da ECT, e eu lembro até que a gente fez outro dia o nosso episódio do podcast com relação ao Spravato. Sim. Né? O Spravato, apesar de ser off-label, isso que eu vou falar, a depressão bipolar também uma indicação do Spravato. Verdade. E existem vários estudos que mostram essas indicações do ECT, do Spravato, e a melhora que tem em várias indicações. E é até puxando esse gancho, eu acho que a ECT e o Spravato tem uma grande vantagem de resposta mais rápida. Mais rápida. Né? Porque os antidepressivos, eles demoram para fazer efeito, né? Uhum. E é interessante, assim, porque eu vejo na ECT, eu tenho uma paciente jovem, maravilhosa, ela chegou, assim, super impregnada depois de uma internação psiquiátrica muito, muito complicada, assim, mal medicada, né? Uhum. Ela chegou impregnada, cheia de antipsicótico, andando parecendo um robozinho, assim. E aí, fui tirando as medicações dela e encaminhei para ECT. E ela, assim, reviveu depois do ECT, né? E ela sempre fala, se eu pudesse, eu falava para todo mundo da ECT. Porque a ECT, eu tenho até pacientes que eu acho que se eu falar assim, fulano, você não quer vir aqui falar de eletroconvulsoterapia? Eles vêm, sabe? Porque, assim, quem passou pelo procedimento e viu quanto teve de melhora, é um grande defensor da causa, assim, né? Então, não tinha como a gente falar de tratamento de transtorno bipolar sem falar na ECT, né? E é importante trazer isso para quebrar esse preconceito mesmo. Sim. Não é uma técnica de tortura ultrapassada, de sofrimento. Imagina. Nada disso, né? Igual você falou, é feito no centro cirúrgico, com anestesia, o paciente não sente nada. E só traz o efeito benéfico. Isso. Eu falo assim, qual que é o maior efeito colateral que você pode ter com a ECT? Uma amnésia lacunar. Então, ali do procedimento, às vezes você não lembra como você chegou no hospital, ou entre um dia e outro você perde alguns pedaços do dia que você esquece. Gente, isso terminou, a ECT acabou, né? Então, assim, o que a gente tem de benefício supera muito o efeito colateral só de amnésia lacunar. E qual que é a contraindicação, Adna, da ECT? Nós temos as contraindicações absolutas, né? E relativas, né? Existem alguns casos, e eu acho que isso é importante da gente falar, quando a gente encaminha um paciente para ECT, e uma colega nossa maravilhosa que faz aqui em Londrina as ECTs, é solicitado uma série de exames, exame de imagem, tá? Por que se faz ressonância de crânio para fazer ECT? Tomografia, eu acho que pede, né? Não necessariamente ressonância. Porque eu posso ter um tumor cerebral. Se eu tiver um tumor cerebral, é contraindicado? Não, né? Contraindicado relativamente? Não. E aí você fala o quê? Se eu tiver um tumor coclear, não é contraindicação. Então, assim, é muito legal da gente ver, porque a gente tem algumas contraindicações relativas que são muito irrisórias. Por exemplo, o paciente teve infarto há 2 semanas. Então, a gente tem que esperar 2 semanas para fazer CT.
2 semanas, entendeu? Então, eu acho que, assim, não me lembro de nenhuma contraindicação absoluta desse ET. Isso é maravilhoso, não é? Gente. Então, assim, olha o tanto de contraindicações que a gente tem de medicações que a gente tem que fazer. E eu lembro que quando eu fui fazer a formação IECT, o professor, quando foi falar das contraindicações, ele usou muito esse exemplo do tumor, né? A gente pensa, nossa, mas se tiver um tumor cerebral não pode, se eu tiver um aneurisma não pode. Não, nada é contraindicação, né? Essa corrente elétrica vai passar e a grande sacada desse ET é que a partir do momento que eu passo essa corrente elétrica, esse processo do cérebro, que é a convulsão, né? Que é eu reorganizar essa parte elétrica depois que passou a corrente, é isso que estabiliza o paciente, é um reset, né? Então, nós somos grandes defensoras e é isso, Com maravilhoso. certeza, não causa sedação, não causa ganho de peso, não traz disfunção lentificação, sexual. disfunção sexual. Tá vendo? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que é isso. Amiga, não, eu ia falar, vamos terminar? Não, precisamos falar sobre psicoterapia antes da gente terminar, né? É verdade. E aí, amiga, você acha importante? Eu acho fundamental. Ótimo. Fundamental. Seja ela, geralmente a indicação, os estudos falam mais sobre a terapia comportamental, né? Tanto a cognitivo-comportamental como a comportamental em si. Mas eu, particularmente, não sei qual a sua experiência, eu falo que o paciente é aquela que ele se adaptar melhor. Isso. Todas têm o mesmo objetivo, perfeito, né? Isso aí. Por caminhos diferentes, mas aqui o paciente se adaptar melhor. Eu falo assim, vinculou? Fica. Pronto. Vai ter resposta. Isso. Né? O vínculo terapêutico, o vínculo é terapêutico. Uhum. Né? E você sabe uma coisa legal de terapia que eu vejo? Assim, no mestrado eu vi muito isso, né? O quanto a psicoeducação muda a maneira como o paciente olha para a doença, né? Se eu ensino sobre a doença para esse paciente, é tão lindo quando o paciente manda mensagem para a gente e fala assim, eu acho que eu tô entrando em mania. Gente, maravilhoso, já entendeu quais são os sintomas, como se dá o processo da doença, né? Eu falo que quando você educa esse paciente, ele fica autônomo, ele fica dono de si mesmo, né? E a terapia, ela é fundamental para isso. Para entender esses processos, para lidar com os familiares, a gente sabe que isso não é fácil, né? Para o familiar também é muito difícil, muitas vezes, lidar com esse paciente em crise, porque é um sofrimento de uma família inteira, né? Sim. Mas a terapia, nesses casos, ela é fundamental mesmo. Fundamental. Eles chegam, às vezes, e falam, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com o paciente, com esse modo como ele está, quando ele age de determinada forma, e a terapia faz isso, ela orienta a família e ela principalmente faz o paciente se conhecer melhor e consegue identificar melhor. A partir daí ele tem as estratégias e consegue trabalhar junto com a medicação. Perfeito. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tá vendo? Olha, agora não dá pra dizer que não sabe tratar transtorno bipolar. Não é? Exatamente. Só antes de terminar, tá? Só o último ponto. Nossa, Camila, a gente não falou de antidepressivo, exatamente né? o que eu tava pensando aqui. Por que a gente não falou de antidepressivo? Não é verdade? Pequeno detalhe. Talvez porque a gente não costuma usar. Não, quase nunca usamos, né? Isso. Na verdade, depende muito de cada paciente. Tem casos que a gente vai usar o antidepressivo, mas é algo que eu costumo trabalhar bastante com os alunos, principalmente que estão começando, né? A gente tem que tomar muito cuidado em usar um antidepressivo com um paciente bipolar, porque pode provocar a virada, né? Às vezes a gente coloca um antidepressivo num paciente que tenha o transtorno bipolar, ele vai piorar a depressão, ele vai... ou simplesmente não vai melhorar, né? Daí fala, gente, não melhora, aí troca o antidepressivo, troca o antidepressivo, o paciente nunca melhora. Então, tomar esse cuidado. Em alguns casos específicos, a gente precisa do antidepressivo, mas depois que o paciente está estável com o estabilizador. Perfeito. Né? Então, a gente entra com os estabilizadores, antipsicóticos, a medicação que for mais indicada para ele. Ele está, teoricamente, estável do transtorno bipolar, mas mantém uma ansiedade, mantém uma anergia, mantém um sintoma depressivo. Aí a gente pode pensar em associar uma dose geralmente baixa de um antidepressivo. Isso pode fazer toda a diferença, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Perfeito, Camille. Maravilhosa. Adorei.
resumidamente, né? É isso aí. Dá vontade de falar muito mais. Nem fale. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, escrevam a experiência de vocês com o paciente no tratamento do transtorno bipolar, porque eu acho que é um desafio muito grande na prática clínica. Tragam sugestões pra gente. Nós estamos abertas a tudo isso. E até o próximo episódio. Até.